O tribunal condenou o partido Chega a retirar todos os cartazes da campanha presidencial de André Ventura que visam a comunidade cigana, estipulando, no entanto, um prazo de 24 horas para que tal aconteça. A juíza Ana Barão decidiu que os cartazes que instam as pessoas de etnia cigana a cumprirem a lei não podem continuar afixados. Segundo a sentença, o líder do Chega foi condenado a retirar no prazo de 24 horas todos os cartazes que colocou na via pública e nas diversas localidades do país com essas frases mencionadas. A sentença decidiu ainda que André Ventura deverá abster-se de promover direito ou indiretamente a fixação de cartazes de teor idêntico ou equivalente. O líder do Chega, André Ventura, terá que pagar ainda uma sanção pecuniária compulsória de 5.000 euros, que na verdade são 2.500 euros, porque 5.000 é o valor que os ciganos pediram, mas o tribunal decidiu que deve ser 2.500 euros por cada dia e por cada cartaz que permanecer no local após 24 horas que foi concedida ou qualquer cartaz que venha a ser colocado depois disso. Muito boa tarde a todos. Queria começar nesta declaração por dizer o que me parece ser óbvio e que é aquilo que neste momento me vai no coração e que sinto enquanto político, mas acima de tudo enquanto cidadão, que é o mau dia que isto representa para a nossa democracia. Este é um mau dia para a nossa democracia. E é um mau dia para a nossa democracia porque a liberdade não foi assegurada e permanentemente aqueles que nas últimas décadas, e particularmente a comunidade cigana, entenderam que podiam fazer o que queriam num registro de privilégio e de impunidade, hoje sentiram essa impunidade e esse privilégio reforçado. Hoje foi um mau dia para a democracia porque aqueles que, na minha perspectiva e na perspectiva dos que me apoiam, durante anos e durante décadas, sentiram que tinham um país em que podiam fazer o que queriam e que podiam impunemente levar a cabo as ações que queriam, vivendo sempre dos privilégios desse sistema, dos subsídios desse sistema e de um sistema que muitas vezes tinha medo deles, atentaram contra a liberdade de expressão, mas o grave nem foi isso, foi que venceram. E isso é que é grave no dia de hoje. O grave no dia de hoje não é os ciganos não gostarem de cartazes a dizer que têm que cumprir a lei. O grave no dia de hoje é que um tribunal deste país democrático entendeu que um cartaz a dizer que os ciganos têm que cumprir a lei não é aceitável. É uma vitória para a comunidade cigana que não devia ter uma vitória, devia ter o reconhecimento que tem que cumprir a lei e que tem deveres para cumprir. Esta decisão reforçou o clima que se vai adensar agora de impunidade da comunidade cigana. O cartaz não dizia os ciganos não cumprem a lei, ou os ciganos que moveram esta ação não cumprem a lei. Dizia os ciganos têm que cumprir a lei. Quando um tribunal diz que eles não têm que cumprir a lei, então é um mau sinal de que é o sinal de que a democracia foi pelo mau caminho. E o sinal de que hoje muitos portugueses sentem, muitos centenas de milhares, talvez milhões de portugueses sintam, que esta foi uma decisão que promoveu a impunidade e que essa sim gerou a verdadeira exclusão. Porque a exclusão não é a maioria que faz aos ciganos, é os ciganos que fazem à maioria, querendo excluir-se das regras da maioria e querendo um regime de privilégios apenas para si. Hoje, um tribunal deu luz verde a este sistema de impunidade e de privilégio. Esta decisão contraria tudo o que há de mais fundamental na liberdade de expressão política do nosso país. Não só as decisões já tomadas pelo Tribunal Constitucional, pelo Tribunal Europeu dos Direitos Humanos, a decisão tomada este ano em relação a cartazes com a cara de Luís Montenegro só mostra uma coisa: quando é os coitadinhos habituais, quando é os coitadinhos do sistema, não há ninguém que tenha coragem de tomar a decisão certa. E isso é muito triste de ver neste país. É muito triste de ver neste país. Esta decisão contraria todos os fundamentos jurídicos em que o país tem assentado nas últimas décadas. Da liberdade política, da liberdade de expressão, da liberdade de discussão, no humor, na política, na ação social, em todos. Contraria todos.
para dar uma vitória à comunidade cigana e para lhes dizer que eles não têm que cumprir a lei. É um erro. Um erro profundo que vamos pagar caro nos próximos anos e que vamos pagar caro nos próximos tempos. Porque uma comunidade que há 500 anos no país e que nunca quis nem se interessou por integrar-se, mas que sempre se interessou por ter os privilégios de comunidade, vai agora sentir que pode ainda mais e que pode abusar ainda mais do Estado de Direito que construímos. É errado. Nós não devemos dizer aos ciganos que eles podem abusar mais. Devíamos dizer-lhes, como país, como comunidade, que têm que cumprir exatamente as mesmas leis do que todos os outros. É a primeira vez, desde 25 de abril de 1974, é a primeira vez que são mandados retirar cartazes de um candidato político. Procurei qualquer outro paralelo com situação em décadas de candidatos em Portugal. Nunca aconteceu. Nunca, desde o início da nossa democracia, um candidato foi mandado retirar os seus cartazes porque alguém não concordava com a sua mensagem política ou se sentia ofendido. Eu próprio, o Chega, já fomos alvos de vários cartazes, várias vezes, e de várias expressões que não concordávamos. Nunca nenhum tribunal mandou retirar nenhum cartaz, nenhum outdoor, nenhuma declaração política. É a primeira vez que acontece desde o início da nossa democracia. E isso deve fazer-nos pensar sobre a democracia que estamos a construir. Se afinal é a tal democracia de liberdade, ou era só de liberdade até alguém começar a dizer coisas inconvenientes, ou até alguém começar a dizer coisas com que alguns se sentem afetados. Afinal, que liberdade queríamos? A liberdade em que a esquerda podia dizer tudo o que queria, podia dizer e chamar nomes a todos o que queriam, mas até aparecer um partido, um movimento e um candidato que pusessem em causa a maioria e a estabilidade da narrativa construída. A partir daí, deixou de haver o argumento e o debate e entrou em cena o tribunal, a polícia e as ações judiciais. Isto não é democracia. Isto é censura. Nós não devemos querer ser um país de censura. Devemos querer ser um país de democracia. Todos podem agora olhar para estes cartazes e com consciência perguntar-se: se 6 ciganos se podem sentir ofendidos por um cartaz que diz que todos os ciganos têm que cumprir a lei, então os imigrantes do Bangladesh também poderão fazê-lo. E amanhã poderemos ter imigrantes do Bangladesh a dizer: eu não quero um cartaz que diga isto não é o Bangladesh. Alguns dos nossos cartazes dizem que os imigrantes não podem viver de subsídios. Significa a decisão de hoje que todos os imigrantes em Portugal, todos, os 1.700.000, podem ir ao tribunal dizer: eu sinto-me ofendido com este cartaz, mande lá retirar este cartaz. Era bom que o tribunal tivesse noção do precedente que criou hoje. Era bom que o tribunal tivesse noção da injustiça que cometeu hoje e do precedente gravíssimo para a democracia que abriu hoje, em que todas as minorias afetadas se podem sentir no direito de mandar retirar. Tivesse noção do precedente que criou hoje. Era bom que o tribunal tivesse noção da injustiça que cometeu hoje e do precedente gravíssimo para a democracia que abriu hoje, em que todas as minorias afetadas se podem sentir no direito de mandar retirar cartazes políticos, outdoors, mensagens políticas e, por que não, posts das redes sociais, direitos de antena das televisões ou outros parecidos. Aqui chegados percebemos aquilo que aconteceu. Como sempre aconteceu em Portugal, e eu vou dizê-lo mesmo com a consciência das consequências que a frase pode ter. A verdade é que os ciganos em Portugal sempre condicionaram tudo e todos. Sempre condicionaram as instituições, sempre conseguiram ameaçar as instituições e sempre conseguiram levar avante, nas câmaras municipais, nos tribunais, nas juntas de freguesia, no governo, aquilo que queriam, com ameaça, com coação, com insinuação e com amedrontar os outros. Hoje só lhes deram mais razão e só lhes deram mais força. Hoje só lhes deram mais gás e mais energia. Quando o que devíamos exigir era que uma comunidade que está há 500 anos em Portugal cumprisse as mesmas leis e as mesmas regras que todos os outros que cá estão e que têm que lhes pagar, que têm que sustentar o país e que têm que cumprir regras. Foi uma decisão contrária a que o Tribunal tomou, que abriu um precedente para a democracia e que abriu um precedente para a nossa liberdade política. Não sei se os tribunais superiores ou o Tribunal Constitucional reverterão ou não esta decisão.
Estou certo que por toda a Europa esta é uma decisão única. Estou certo que na história do país esta é uma decisão única. Só que má. Em vez de ir no sentido de mais liberdade e mais democracia, vai no sentido de proteção aos habituais e aos coitadinhos do sistema.